Olá, seja bem-vindo ao canal de Estudos Bíblicos Variados. Nesse vídeo irei abordar sobre algumas denominações que ensinam que o Miguel Arcanjo, que aparece na Bíblia, é o próprio Jesus Cristo. Seria isso uma doutrina válida? Irei apresentar aqui alguns textos, em uma breve análise, e as minhas observações, tudo baseado nos meus anos de estudo sobre o assunto. Se gostar, deixe seu like, compartilhe e ajude o canal. Rodrigo agradece. Em denominações contemporâneas, podemos destacar duas que ensinam essa doutrina. A primeira, Ellen White, a profetisa do movimento adventista do sétimo dia. Especialmente nas décadas de 1840 e 1850, durante o movimento adventista e em suas obras posteriores. Afirmava que o arcanjo Miguel era o próprio Jesus Cristo antes da encarnação, ou seja, a versão celestial de Jesus antes de ele vir à Terra. Em seguida, Charles Russell, que não era membro da religião adventista, mas foi influenciado pela doutrina do adventismo, entre muitas, a identificação de Jesus como o arcanjo Miguel. O que o levou a fundar o movimento dos estudantes da Bíblia, que mais tarde, após sua morte, mudaria o nome para Testemunhas de Jeová. Diferente da grande maioria da comunidade cristã, essas duas religiões diferem sobre esse ensinamento, identificando Jesus como o arcanjo Miguel. As Testemunhas de Jeová vão mais além, diferente dos adventistas, não acreditam que ele é Deus. Restando, praticamente a única opção de dizer que ele deve ser algum tipo de anjo. Acreditam que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, a primeira e maior criação de Deus, ou seja, que ele não é eterno. Por que isso é importante? Pois, se não é a mesma pessoa de Jesus, que se prega a maioria cristã e as Escrituras, então é um Jesus diferente. Sendo um Jesus diferente, é um evangelho e um espírito diferente. E Paulo nos alertou sobre isso há muito tempo, dizendo que esse tipo de ensino poderia nos seduzir, corromper a nossa mente. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, onde diz: Mas tenho medo de que, assim como a serpente seduziu Eva, pela sua astúcia, a mente de vocês seja de algum modo corrompida, afastando-se da sinceridade e da castidade que devemos ao Cristo. Pois, de fato, se alguém chega e prega um Jesus diferente do que nós pregamos, ou se vocês recebem um espírito diferente do que receberam, ou boas novas diferentes das que aceitaram, vocês facilmente o suportam. Paulo, aqui está alertando, dizendo: cuidado com qualquer um que pregue um Jesus diferente, se afastando do verdadeiro, e sendo seduzido pelo que é falso, e suportando isso naturalmente. E lembre-se, que a salvação depende de uma fé num Jesus verdadeiro. As Escrituras citam o arcanjo Miguel em apenas 4 ou 5 passagens, onde iremos analisar mais adiante. Mas, a Bíblia cita explicitamente que Jesus é Miguel? Jesus alguma vez se identificou como o arcanjo Miguel? A resposta, naturalmente, é não. Mas, o interessante: não costumam usar esse mesmo argumento para afirmarem que Jesus não é Deus? Visto que ele nunca disse diretamente que era. Portanto, não podemos usar dois critérios diferentes para a mesma situação. Então, o que difere uma questão da outra é o contexto em toda a Escritura inspirada, que nos levará a um entendimento do que é verdadeiro ou não. Analisemos agora os textos. O primeiro vem de 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, que diz: Porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Apesar de não citar o nome Miguel, se apegam ao texto, onde Paulo informa que Jesus descerá com voz de arcanjo. Portanto, levando a acreditarem que Jesus é um arcanjo. Mas, é realmente um argumento convincente? Bem, a resposta é não. Dê uma olhada mais de perto no versículo, ele diz que Jesus não só retornará com a voz de um arcanjo, mas também com a trombeta de Deus. Agora, isso significa que Jesus é literalmente uma trombeta? É lógico que não. Isso são elementos acompanhantes, não elementos de identificação. O fato de Jesus retornar com a voz de um arcanjo não significa que ele seja literalmente um arcanjo. Muitos comentaristas notaram que parece haver um pano de fundo do Antigo Testamento para o versículo de Paulo.
Em Êxodo, capítulo 19, versículos do 11 ao 18, em resumo, nos diz: No terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo, sobre o monte Sinai. Guardai-vos, não subais ao monte. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Paulo parece estar se baseando nessa linguagem. Mas em vez de dizer que Deus descerá com o som de uma trombeta, ele está dizendo que Jesus é que descerá. Portanto, de alguma forma ele está mais propenso para apontar a divindade de Cristo, o comparando com Deus, e muito longe de ser um arcanjo, no caso, Miguel. Agora, muitos irão apontar para Miguel e Jesus, no livro de Apocalipse, particularmente entre dois textos. Analisemos agora, os dois. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. E rompeu uma guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Aqui, finalmente, Miguel sendo citado por nome. Compare agora com Apocalipse, capítulo 19, versículos do 11 ao 14, em resumo. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Também, os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos. No capítulo 12, nós temos Miguel, e ele parece estar liderando um exército angelical na batalha contra o diabo. E, no capítulo 19, vimos claramente Jesus, e ele também está liderando algum tipo de exército celestial provavelmente envolvendo anjos. Então muitos comparariam essas duas passagens, e diriam que Jesus e Miguel devem ser a mesma pessoa, por estarem na liderança de um exército celestial. Isso é talvez um argumento muito inteligente. Mas o problema, que não é um paralelo único e suficiente para ser convincente. Agora uma observação pessoal. Se Jesus, que é chamado de Deus poderoso, seu status de poder e autoridade está muito acima do diabo, então acredito que seria ilógico ele entrar numa batalha diretamente com o diabo para decidir quem irá vencer ou perder, ele nem precisaria disso. É como dizer que Deus precisa tentar vencer o diabo. Então, Jesus, Deus, está como observador, e Miguel, seu arcanjo, como executor na liderança da batalha. Nos textos, estamos lidando com duas batalhas totalmente diferentes. Elas não são a mesma batalha, por isso, podemos estar olhando para diferentes comandantes da mesma tropa angelical. Como em qualquer hierarquia militar, há comandos e subcomandos, supervisionando o mesmo exército. Afinal, Deus é um Deus de ordem, organizado. Mas esses comandantes, com hierarquias diferentes, Jesus comparado como um marechal, e Miguel como um general, um acima do outro, mas com o poder de comando de uma tropa, mas claramente não sendo a mesma pessoa. Ou poderíamos estar olhando para diferentes batalhões do mesmo exército angelical. Miguel está liderando esta legião, nesta batalha contra o diabo, mas não significa que Jesus, como marechal, não seja o líder supremo desse exército, e não esteja envolvido, mesmo que indiretamente, portanto recebendo o mérito da vitória. E, embora eu ache que estes textos sejam talvez o melhor argumento das pessoas que querem identificar Jesus como Miguel, eles não são muito persuasivos, no final das contas. Agora, analisemos um texto, sobre Miguel, que será um grande problema para essa doutrina. Leiamos Daniel, capítulo 10, versículo 13, que diz: Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Note que o texto identifica Miguel como um dos príncipes, no plural, e não no singular. Ou seja, como o único príncipe importante. Portanto, existem outros príncipes do mesmo nível dele. Miguel não é tão único assim, e isso é um problema, se o identificarem como Jesus. Pois não é assim que a Bíblia se refere a Jesus. Jesus é sempre apresentado como único, nas Escrituras. O versículo mais famoso da Bíblia é João capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, que é único.
Ele não é apenas um entre muitos, ele é o único de sua classe. Então, isso não parece se encaixar com o que Daniel disse sobre Miguel. E há um outro problema, apresentado em outro texto, vejamos. Judas, versículo 9, diz: No entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou julgar, acusando de caluniador, mas disse: O Senhor o repreenda. Note que o texto fala que Miguel, o arcanjo, sabia que não tinha autoridade, e nem ousou repreender o diabo. Repreender basicamente significa castigar, corrigir forçosamente. E isso é um problema teológico tremendo, se este Miguel for Jesus. No Evangelho, Jesus, em forma de homem, ou seja, inferior a qualquer anjo nesse estado, repreendeu o diabo, o tempo todo. Principalmente o chamando de mentiroso, pai da mentira, caluniador. E as passagens mais famosas foram quando o diabo fez as tentações para sua pessoa, registradas no capítulo 4 de Mateus. Em uma das passagens, Cristo diz: Vá embora, Satanás, pois está escrito: É o Senhor, seu Deus, que você deve adorar, e é somente a ele que você deve prestar serviço sagrado. Então Jesus repreendeu o diabo. Ele cita as Escrituras para corrigi-lo, e diz a ele para ir embora. Se Jesus fosse Miguel, em sua forma de arcanjo, ou seja, em um estado mais poderoso do que em forma de homem, com certeza teria essa autoridade de mandar o diabo ir embora. Mas, ele não podia repreender o diabo, mas Jesus o fez. Isso parece fortemente indicar que eles não são a mesma pessoa. Agora, usemos o mesmo texto de Mateus para fazer um paralelo com o outro, para mostrar que Jesus é totalmente diferente de qualquer anjo, arcanjo, ou o que quer que seja. Na parte que Jesus diz: É o Senhor, seu Deus, que você deve adorar. A palavra no grego original, usada para adorar, é proskuneo. Todos concordamos, sem dúvidas, com as palavras de Jesus, que é somente a Deus que deve adorar, conforme ele disse ao diabo. Adorar qualquer coisa que não seja Deus é idolatria. É um pecado na Bíblia. Agora observe o que foi dito a respeito de Jesus. Hebreus capítulo 1, primeiro versículo 5, que nos diz: Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. Note que Paulo faz perguntas retóricas para reflexão, mostrando que nenhum anjo, ou qualquer ser celestial, recebe um título como filho, que não seja Jesus, mostrando que ele está acima dessas entidades. Para nenhum dos anjos, nem mesmo a Miguel, Deus jamais disse essas coisas, somente a Cristo. Agora, o versículo 6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Observem que Jesus está perante os anjos, em uma posição de ser adorado. O texto diz que todos os anjos o adorem. Logicamente isso nos diz que Jesus está excluído de fazer parte do grupo angelical. A TNM, que é a tradução das Testemunhas de Jeová, retira a palavra adorem, para as palavras prestar homenagem. Apesar de saberem o significado, não a usam corretamente, por indução proposital, simplesmente para validar uma doutrina. Ou seja, em vez de adaptarem as suas doutrinas para com as Escrituras, eles invertem, e criam uma tradução onde conseguem manipular, para que suas doutrinas sejam legitimadas. Eles podem argumentar: a adoração não significa necessariamente adoração suprema, pode apenas significar cair aos pés de alguém em honra, reverenciar alguém. Por que isso é um erro grosseiro? Porque a palavra grega usada no texto para adoração é a mesma que Jesus usou, em Mateus capítulo 4, versículo 10, para adorar a Deus, a palavra proskuneo. É o mesmo sentido de adorar a Deus. E Jesus está recebendo essa adoração pessoalmente no céu. Temos um outro exemplo do uso dessa palavra, para finalizar o assunto. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. O apóstolo João vê um anjo e ele é realmente tentado a adorar esse anjo. Vamos ver o que acontece. Então eu me prostrei diante dos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Cuidado! Não faça isso! Sou apenas coescravo seu e dos seus irmãos, que têm a obra de dar testemunho de Jesus.
Adore a Deus. Novamente, é a mesma palavra grega proskuneo. Se essa palavra significasse apenas mostrar honra a alguém ou reverenciar alguém, por que o anjo iria repreender João tão veemente? Nós só devemos adorar a Deus. E Jesus recebe essa adoração no céu, dos anjos, conforme o texto. Então, não há sentido ele receber essa adoração lá, se não fosse ele, o próprio Deus. Os textos e argumentos usados, para tentar identificar o arcanjo Miguel, sendo o próprio Jesus, são rasos e sem fundamento, para todo o contexto das Escrituras. Na minha observação, Jesus possui atributos, onde é visto desde o Velho Testamento e no Novo, atributos esses iguais a Deus. Principalmente, sendo eterno, salvador, e digno de receber adoração. Esses atributos não são próprios de um anjo ou arcanjo, além do fato que, pela minha doutrina aprendida pelas Escrituras, Jesus é eterno, não foi criado, pois faz parte da divindade verdadeira. Ou seja, não sendo uma criatura como Miguel. Bom, espero que tenham gostado, deixem seus comentários e sugestão de novos vídeos, e que a paz de Cristo esteja com todos.